grupo de cuidado em oncologia, e aí hoje a gente traz a doutora Cecília, ela é médica oncologista pediátrica com doutorado em oncologia no AC Camargo, paliativista, e que está aqui hoje para falar com a gente, né, sobre aquela situação tão difícil do nosso dia a dia, né, que parece uma particularidade para outras especialidades, né, mas para o oncologista é aquela sempre aquela bifurcação, aquele momento difícil, né? A doença voltou, e agora? Então, é um momento que a família cobra, né? Os colegas cobram, o que que você vai fazer, como é que vai ser. Então, acho que temos um papo bom pela frente. Obrigada, Cecília. Vamos lá. Eu sou péssima aqui nessa parte tecnológica, eu estava compartilhando a tela, mas eu não tinha ainda ativado, né, o microfone, estava falando aqui sozinha. Mas é isso mesmo, Érica, obrigada pela, pela apresentação. Momento bem difícil, né, esse que a gente muitas vezes se depara e que faz parte do nosso dia a dia. E eu trouxe algumas coisas, mas como você falou, né, para a gente discutir, para gerar boas discussões. Eu acho que essa é a ideia principal. Vou compartilhar aqui, aí você me avisa se o compartilhamento está ok, por favor. Abriu a tela. Vou abrir o PowerPoint. Tá. Aí, agora é só pôr no modo apresentação. Então, Uhum. Só não estou conseguindo colocar no modo apresentação, porque deu algum problema aqui no meu... ou você abrir ele antes de compartilhar. Você deixou aberto? Deixei, só que aonde eu compartilho não tá obstruído, não sei por quê. Hum. Deixa eu ver aqui se eu posso. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não estou com a opção de compartilhar. Eu vou Se você tirar de quiser novo. seguir assim, você que sabe. Se te incomodar, para nós tá tudo bem. Se quiser, tem que ver. Ou se quiser começar de novo, também sem problema. Tentar. Eu vou tentar aqui, eu vou descompartilhar e ver se eu consigo voltar aqui. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Sei lá, será que a Cida, se você mandar para a Cida, às vezes ela consegue Eu compartilhar. vou tentar de novo, Érica. Eu estou fazendo do celular, não sei se eu vou conseguir compartilhar. Se quiser, eu posso tentar também. Compartilhou de novo, né? Aham.
Foi? Aí, lindo. Tinha que dar uma Não, só para dar uma travadinha, emoçãozinha. uma Uma emoçãozinha. emoçãozinha, uma emoçãozinha. O importante é que deu certo. Valeu, Érica, obrigada. Mas, Então, como eu disse, né, a ideia é a gente suscitar algumas discussões, né? Então, eu trouxe algum material para trazer reflexões nas quais a gente possa discutir, que eu acho que o mais interessante mesmo é a discussão sobre um tema que é um pouco difícil, mas também faz parte do nosso dia a dia. E quando a gente colocou esse tema, a doença voltou e agora, eu repensei um pouco e eu acho que ficaria melhor, né, para o tema da aula e para o que eu trouxe de conteúdo, em vez de ser a doença voltou e agora, se fosse a doença voltou novamente, a doença voltou de novo e agora, né? Porque eu acho que nessa situação, o que eu gostaria de falar é sobre aquele paciente que não está na primeira recaída, mas que já realizou uma terapia de segunda linha, de terceira linha, de quarta, de quinta e sei lá de quantas a gente é capaz de fazer, né? Então, é sobre esse paciente que a família, depois de tanto tratamento, ainda pergunta para a gente qual vai ser a próxima químio, vamos fazer mais um transplante, já chegou a hora da imunoterapia. Então, é sobre esse contexto, né, que eu acho que seria interessante a gente discutir. E quando a gente está dentro desse contexto, o que a gente está falando? É sobre que assunto que a gente está falando, que expressão a gente pode usar para designar esse assunto especificamente. No começo dos anos 90, até meados dos anos 90, a gente via muitos trabalhos que surgiram sobre futilidade terapêutica. E se usava essa nomeação, né, futilidade terapêutica. Aqui no Brasil, a gente trocou um pouco, né, para obstinação terapêutica. E isso aconteceu porque, nessa época, estava havendo um aumento muito grande da tecnologia e da medicalização da medicina, né? Então, muitas coisas novas, tecnológicas, medicamentosas, ocorreram a ponto de que muitos pacientes eles estavam, nós médicos estávamos prolongando o processo de morte desse paciente, e o processo de morte passou a ser muito mais difícil, mais doloroso, mais sofrido, e isso começou a incomodar, né, algumas pessoas, e surgiram as discussões a esse respeito, essas discussões principalmente no campo da bioética, a ponto de haver várias reflexões de como fazer para reduzir essa medicalização, essa utilização tecnológica que estava levando ao que a gente chamava de futilidade ou obstinação. Esses termos eles têm caído em desuso, né? E talvez para ser politicamente mais correto, para ser mais suave, tem sido trocado para terapia potencialmente inapropriada ou terapia desproporcional à condição clínica que o paciente tem, e até mesmo usando um termo mais bioético, a distanásia. Mas o que se considera, né, é que as discussões são que esses termos, por mais que a gente tenha mudado para melhorar, eles ainda são termos muito subjetivos, né? Eles não são tão objetivos a ponto de que todo mundo, ou a maioria das pessoas, entende da mesma forma. Então, essa subjetividade é o que traz muita discussão e é o que traz é fútil, é obstinado, é potencialmente inapropriado para quem?
né? Para que situação? Fatores que não são objetivos, eles são levados em consideração. E quando a gente vê esses artigos, quando a gente olha esses trabalhos com esse tema, eles se referem quase que 100%, eu não lembro de ter visto nada sobre futilidade ou terapia potencialmente inapropriada que não fosse em fase de fim de vida. E o que eu gostaria de discutir hoje é aquele paciente que ainda não está na fase de fim de vida. É aquele paciente que está na enésima fase de tratamento, que já fez vários esquemas de quimioterapia, mas ele não está em fase de fim de vida. E que nome a gente dá para essa situação de um paciente oncológico que já realizou várias terapias e ainda não está em fase de fim de vida? Eu trouxe um caso aqui para ficar mais interessante da gente discutir, que eu acho que é o típico caso que todos nós já tivemos um paciente assim. Talvez não com esse diagnóstico, mas a gente pode mudar o diagnóstico dependendo do paciente, mas a gente já teve um paciente com esse perfil, na verdade é o perfil que eu gostaria que a gente discutisse. Um paciente com o nome fictício, né, de Antônio, com 2 anos de idade, e aquela criança que é muito ativa, que chega no seu consultório e já se envolve, já quer brincar, já depois de algumas consultas já senta no seu colo, muito sorridente, falante, sabe aquela criancinha que ainda não fala direito, mas fala um monte, quer falar tudo de uma vez? Além disso, o Antônio era muito beijoqueiro, então ele cativava todo mundo, muito carinhoso. Então, é aquela criança que, por onde passa, todo mundo fica apaixonado no hospital. Esse paciente ele teve um diagnóstico de um rabdomiossarcoma parameníngeo, e durante o estadiamento foi visto que ele tinha metástases, tanto em osso quanto em medula óssea. E o contexto familiar dessa criança, né, do Antônio, é que a mãe dele, a Maria, tinha 44 anos, já tinha um filho de 19 anos, e o pai, José, com 39 anos de idade, e o Antônio era filho único do José. A avó paterna, ela também estava muito envolvida no tratamento, ela ia em todas as consultas. O pai não ia em todas as consultas, mas ele ia em momentos pontuais, ele ficava mais durante o período noturno, quando o Antônio ficava internado, mas ele participava de algumas reuniões familiares, em vários momentos que a gente chamava, ele conseguia ir. Eles eram evangélicos, muito religiosos, demonstravam muita fé e muita positividade durante todo o tratamento. Eles eram muito unidos e acolhedores entre si, um apoiava o outro, e apesar que algumas vezes eles discordavam, mas eles estavam sempre se apoiando, e eles tinham um forte vínculo de confiança na equipe e também no hospital. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham um alto grau de angústia, não só pelo diagnóstico, mas também pela evolução que o paciente teve ao longo do tempo, e eles demonstravam estar sofrendo, muitas vezes demonstravam esse sofrimento. E esse paciente, então, ele fez o primeiro tratamento, para um tratamento seguindo o protocolo, né, de rabdomiossarcoma, ele teve uma resposta completa das metástases, e a lesão parameníngea teve uma redução significativa a ponto de ser possível a ressecção total numa cirurgia de cabeça e pescoço. Mas ele teve uma recidiva cerca de 1 mês após o final do tratamento. Essa recidiva foi uma recidiva óssea, principalmente em ossos da bacia. E aí nós optamos por fazer um tratamento de segunda linha, e após esse tratamento de segunda linha, né, ele fez 2 ciclos, a doença ficou estável, e a doença começou a progredir novamente, com novos focos de metástase, após o 4º ciclo de quimioterapia. Nós, então, partimos para o terceira possibilidade terapêutica, e
depois, logo no início dessa quimioterapia, houve uma progressão do tumor para os pulmões. Então, nesse momento, além de metástases ósseas, ele tinha metástase pulmonar. E aí? E agora? Essa era a pergunta que os pais faziam. Qual será a próxima quimioterapia? E eles, principalmente já na segunda, terceira linha de tratamento, os três eram muito, tinham a mesma percepção de que não queriam que parasse a quimioterapia, e eles eram muito enfáticos nisso. E eles perguntaram, eles falavam que queriam que fizesse uma outra quimioterapia, que não aceitavam paliativo, que pediam para não desistir do filho deles. São coisas, né, palavras que eu tenho certeza que todos nós já ouvimos e várias vezes, né? E vincular a quimioterapia, a não realização de quimioterapia, como um processo de desistência de tentar uma cura desse paciente. E, ao longo, né, dessas recaídas e da progressão de doença, a mãe do paciente e a avó também, que elas estavam sempre muito juntas, apesar dela ser vó paterna, mas as duas vinham sempre nas consultas, elas foram mudando esse comportamento e achando que a gente deveria focar mais na qualidade de vida dele do que tentar fazer quimioterapias que causavam toxicidade. Ele não era um daqueles pacientes que tinha tanta toxicidade, ele não ficava imunodeprimido por muito tempo, nunca teve uma infecção grave, nunca foi para a UTI por conta disso, mas sempre gera desconforto para o paciente a realização da quimioterapia. Só que o pai, ele não pensava igual e era muito difícil a conversa com o pai. Nós tivemos várias e várias reuniões com ele, e nas reuniões ele só chorava, ele pouco ouvia. A gente não conseguia que a psicóloga acompanhasse ele também. A psicóloga acompanhava a mãe, a avó e a criança, mas o pai era mais difícil de ser acompanhado pelos horários que ele dispunha para ir ao hospital. E ele sempre falava que ele não aceitava o fim da quimioterapia e que se o filho dele morresse, ele morreria também, e que para ele era importante fazer quimioterapia até o fim, que se a gente não fizesse quimioterapia, ele ia ter a sensação que ele estava desistindo do filho dele. Esse paciente continuou evoluindo com progressão de doença, foram feitas mais 2 linhas de tratamento, a equipe de cuidados paliativos já acompanhava eles, nós acompanhávamos junto desde a primeira recaída, e ele foi uma criança que estava apresentando um controle adequado de sintomas. E a gente suspendeu o tratamento quimioterápico quando ele já estava ficando muito comprometido, com uma insuficiência respiratória importante, e a quimioterapia foi suspensa 2 semanas antes do óbito. Então, é sobre essa dificuldade de parar a quimioterapia em períodos antes e focar num tratamento que não é mais um tratamento curativo, mas um tratamento que possa trazer qualidade nessa sobrevida do paciente, e que tanto incomoda a gente muitas vezes, como foi o caso desse paciente, que foi um incômodo a gente continuar o tratamento oncológico relacionado com terapia direcionada ao tumor. Mas aqui eu trouxe um estudo, que é um estudo em adultos. Esse estudo aqui é do grupo canadense. Eles avaliaram 681 óbitos, e desses 681 óbitos, 119 receberam quimioterapia no último mês de vida. Isso representa mais ou menos 20% dos pacientes. E 75% desses pacientes que receberam quimioterapia endovenosa. E eles fizeram uma avaliação estatística e perceberam que a quimioterapia ocorreu principalmente no último mês em pacientes que tinham diagnóstico de melanoma e carcinoma de pulmão,
e o interessante, os pacientes que não estavam em acompanhamento com uma equipe de cuidados paliativos. E os pacientes que estavam em cuidados paliativos, que receberam cuidados paliativos precoce, que ele considerou no estudo 90 dias ou mais antes da morte, foram os que tiveram menos propensão a receber quimioterapia nos últimos 30 dias de vida. E um ponto interessante, tanto da conclusão quanto da discussão desse trabalho, é que a quimioterapia, nos últimos dias de vida, ela pode acarretar mais sofrimento e também um gasto, um custo que é considerado desnecessário. Um outro estudo aqui em pacientes adultos, nesse caso aqui foi uma apresentação na ASCO do grupo japonês, e eles estudaram as causas da descontinuidade do tratamento oncológico para pacientes que já eram considerados não ter uma possibilidade de cura real. Então, nesse grupo de pacientes, a causa mais comum para interromper a quimioterapia foi a progressão de doença. A menor parte dos pacientes foi por conta do desejo do paciente. E a gente vê que o grupo esses 8,3% dos pacientes que a quimioterapia foi interrompida pelo fato do paciente desejar isso, 100% deles estavam recebendo informações sobre o prognóstico. Já os outros grupos, a maioria, já nos outros grupos, não estavam recebendo na maior parte dos pacientes, né? Quase 50% dos pacientes dos outros grupos não recebiam informação sobre o prognóstico. E isso, né, a gente está falando em dois grupos que têm uma cultura bem distinta da nossa, né, que tem uma cultura que é conhecida por ter diálogos mais abertos e por também, né, a cultura japonesa de olhar para a morte com uma naturalidade maior do que a gente tem aqui no nosso meio. Esse estudo também é um estudo bem interessante que avalia a sensibilidade e especificidade de médicos, pacientes, também adultos nesse estudo, e os seus cuidadores. A sensibilidade e a especificidade em relação a prever um prognóstico, uma evolução em relação ao tempo do óbito, porque todos esses pacientes eles acabaram indo a óbito. Esse é um estudo de um grupo americano de Nova York. E aí a gente pode ver, como a gente pode ver aqui nessa curva, né? A curva vermelha é a curva que representa os oncologistas, os médicos oncologistas, e nessa curva é mostrado que houve a maior sensibilidade e a maior especificidade. Já os pacientes e os seus cuidadores tiveram menos sensibilidade e especificidade, e eles descrevem que isso aconteceu por um excesso de otimismo em relação ao prognóstico dos pacientes e dos seus cuidadores. E na criança? O que acontece na criança? A gente já viu que no adulto existe um atraso na comunicação, existe uma dificuldade de falar sobre o prognóstico, que os médicos percebem um prognóstico desfavorável com mais sensibilidade e com mais e bem antes do que os pacientes. Isso no câncer pediátrico, eles são em menor número, mas os que a gente encontra na literatura, eles demonstram que os familiares de crianças e adolescentes com câncer costumam ser excessivamente otimistas em relação ao prognóstico dos seus filhos. E se a gente perguntasse por que isso acontece? Por que há
os pais das crianças, né? Porque a maioria dos estudos, eles avaliam o que os pais, qual é a percepção do prognóstico para os pais. E pouquíssimos estudos, quase nenhum, avaliam em relação ao próprio paciente, ao menor de idade, né? Então, essa avaliação é mais sobre os pais. E a gente não sabe exatamente, né, por que isso acontece, mas a gente imagina. E quando a gente imagina, algumas coisas podem vir na nossa cabeça, né, algumas hipóteses. Será que os pais eles não estão preparados para aceitar o prognóstico desfavorável do seu filho? Será que eles não conseguem entender a gravidade da doença? Será que eles estão em negação? A gente entende e percebe rotineiramente, né, o quanto de sofrimento está envolvido em pais de pacientes que têm diagnóstico de câncer, e especialmente nesses pacientes que têm progressão, nesses pacientes que têm recidiva. Então, será que esses fatores levam a que eles reconheçam tardiamente, ou que eles sejam otimistas em relação ao prognóstico dos filhos, mesmo numa fase, uma situação adversa da doença? Então, eu trouxe esse estudo, que é um estudo da doutora Joanne Wolff, que é uma pessoa muito curiosa, né, e tem muitos estudos nessa área de cuidados paliativos pediátricos, e nesse estudo eles queriam entender o entendimento, né, o entendimento que os pais tinham sobre o prognóstico das crianças com câncer. E esse estudo ele foi feito no começo, foi publicado no começo dos anos 2000, né? Então, ele foi inclusive no ano 2000, mas ele foi feito antes, né? Então, para ver o quanto já havia, né, uma preocupação em relação a isso, e acho que a gente já está há 20 anos dessas primeiras discussões e a gente não evoluiu tanto nessas discussões a ponto de ainda termos pacientes, ainda não conseguirmos, né, que os pais entendam antecipadamente ou o mais precoce possível sobre o prognóstico. E nesse estudo da doutora Wolff, eles avaliaram o tempo médio para que tanto pais quanto médicos oncologistas reconhecessem a ausência de chance de cura. E eles fizeram isso através de entrevistas com os pais, com médicos e dados dos prontuários. Os pais eles foram entrevistados após o falecimento dos filhos, em média, 3 anos após. E o que foi encontrado é que o tempo médio que eles reconheceram que os filhos não tinham mais cura foi em torno de 106 dias antes do óbito, e os médicos 206 dias antes. Ou seja, um gap de 100 dias, em que foi percebido de forma documental de que aquela criança não tinha mais chance de cura. E o interessante, né, que ela enfatiza no trabalho é que quando um psicólogo ou assistente social estava envolvido no cuidado da criança, havia maior concordância em identificar o momento da impossibilidade, né, de cura da criança, que a criança não teria uma possibilidade de cura de forma realista. E ela conclui, né, nesse estudo, que existe um atraso considerável no reconhecimento dos pais de que a criança não tem possibilidade realista de cura. E que esse atraso, ele tem implicações. Ele causa também um atraso nos cuidados paliativos, ele pode comprometer o melhor tratamento proporcional ao prognóstico da criança e pode gerar um menor foco na qualidade de vida dos pacientes. Então, diante desse resultado, né, a gente pode pensar que será que aqueles
aquelas hipóteses que eu coloquei antes sobre por que os pais são excessivamente otimistas sobre o prognóstico, será que é sobre os pais ou será que é sobre nós? A gente colocou, as 3 opções que eu tinha colocado anteriormente, elas têm a ver com a percepção dos pais. E a gente precisa falar um pouco sobre a nossa relação com esses pais. Será que eles são tão otimistas porque eles não têm as informações adequadas? Será que é só ter as informações adequadas? Será que a gente não precisa aprender ou a evoluir a se comunicar de uma forma mais eficiente? Será que o problema não é na comunicação? Será que a gente não pode melhorar isso e como a gente melhorar isso, né? Eu acho que são reflexões que a gente pode fazer e que eu acho que são interessantes da gente discutir. Como eu falei para vocês, né, existem poucos estudos que avaliam a percepção da própria criança sobre o prognóstico, né? A criança em tratamento oncológico e o seu prognóstico. Esse aqui é um estudo do St. Jude de 2021, em que eles avaliaram a percepção dos pacientes, crianças entre 10 e 18 anos de idade, né, mais adolescentes, os seus pais e os médicos não, e a percepção dos pacientes e dos pais dos pacientes. Aqui não é a percepção dos médicos, é o que os médicos informaram para eles, né? Porque foram feitas 2 perguntas, né? O quanto ele é otimista em relação ao prognóstico. E a maioria dos pacientes que estavam em tratamento oncológico, nesse caso, não eram pacientes que estavam em recaída, nem eram pacientes que estavam apenas em cuidados paliativos, unicamente, mas eles estavam no tratamento, poderiam até estar recebendo cuidados paliativos, mas eles estavam dentro de um tratamento com finalidade curativa. Então, foi perguntado para eles o quanto eles eram otimistas em relação ao tratamento, em relação à cura. E 78% dos pacientes eram muito otimistas, né? E foi perguntado quanto o médico deles deu informações que eles pudessem ser otimistas. E, no caso, eles informaram que foi 57%. E a estimativa que era feita, né, baseada em dados da evolução que o paciente estava tendo, do diagnóstico, dados da literatura, a estimativa para o paciente era muito boa em relação ao prognóstico em apenas 43%. Então, os pacientes, nesse estudo do St. Jude, também demonstravam um alto grau de otimismo, mesmo quando eles afirmavam que não foi essa informação que foi dada para eles pelos médicos. Mas a gente vê, né, que o que eles acham que o médico foi muito otimista, 57%, também é muito superior à estimativa para a doença e para cada caso clínico, né, 43%. Em relação aos pais, esse otimismo foi ainda maior. 85% foram muito otimistas em relação ao prognóstico do paciente e em relação ao que o médico informou, 70%. Então, esse é um estudo bem interessante e eu gostei bastante do título, né? Dos óculos coloridos da esperança. A esperança de óculos coloridos também pode ser, né? E o prognóstico acho que falar sobre prognóstico não é nada fácil, né? Então, esse estudo aqui, ele analisou 17 crianças com doenças avançadas e foram feitas, um estudo que foi feito com avaliação, entrevistas gravadas, cerca de 40 horas de gravação, e nessas 40 horas de gravação, apenas 4% dos diálogos gravados constituíram comunicação de prognóstico.
e 77% dessas que foram faladas foi apenas quando o paciente tinha uma progressão franca de doença. O prognóstico, falar de prognóstico é falar de incerteza, né? A gente nunca sabe qual é a chance real de cura de um paciente. O que a gente sabe são dados relacionados a outros pacientes que estão descritos na literatura ou que a gente acompanhou. Então, a gente sabe o que aconteceu com outros pacientes e a gente faz uma probabilidade, né, para aquele paciente. Além disso, é importante, diante da incerteza do prognóstico, a gente entender que existe um viés emocional relacionado ao vínculo que a gente tem. Afinal de contas, o nosso paciente, né, não é um paciente que chegou e 1 mês, 2 meses depois ele foi a óbito. É um paciente que muitas vezes está anos com a gente. Esse paciente, do caso que eu exemplifiquei, ele ficou ele ficou quase 2 anos com a gente. Então, e esses pacientes que têm uma evolução desfavorável, eles estão mais próximos ainda da gente, porque eles vão mais vezes ao hospital, eles requerem mais cuidados, então o vínculo ele ainda é mais próximo ainda, né? E um outro ponto da comunicação que eu acho que é muito importante é que existe uma incerteza, sim, sobre o prognóstico e a gente admitir. A gente não tem como afirmar o que realmente vai acontecer, nem taxar um número que, que a chance da gente errar é muito grande. Então, a gente tem alguns motivos, né, para ter dificuldade em discutir o prognóstico e mais ainda para discutir a incurabilidade e a expectativa de vida. Quando a gente tem a noção de que uma criança ela tem uma expectativa de vida muito curta, por que será que a gente, em alguns casos, ou em muitos casos, a gente não consegue ter uma conversa tão aberta e tão franca com a família e também com o paciente? Então, algumas coisas que são levantadas, né, na literatura, né, algumas hipóteses, que também são hipóteses para a gente discutir aqui, ver na diferença, né, de experiência que cada um tem, que eu acho que isso é enriquecedor, se é isso mesmo, se existem outras coisas ou se isso não faz sentido, né? Mas, por exemplo, a crença de que falar sobre prognóstico desfavorável, falar sobre incurabilidade é uma crença de que pode prejudicar o bem-estar emocional dos pacientes e dos seus familiares e causar a quebra do sentimento de esperança. Receio de comprometer o relacionamento médico-paciente, a relação médico-paciente. Insegurança em formular estimativas precisas. E aí, né, como eu falei no slide anterior, uma saída para isso é a gente admitir a incerteza nessas situações. Esse aqui é mais um estudo da doutora Joanne Wolff, né, em que ela avaliou 190 pais de crianças e adolescentes com diagnóstico oncológico sobre a comunicação envolvendo o prognóstico. E ela descreveu que as informações por mais que seja difícil e dolorido um diagnóstico ruim, mas que ele foi dado com, é, de uma forma, com uma comunicação efetiva e afetiva, né, com compaixão e com a possibilidade de manter o tratamento com a mesma equipe médica e de ser acolhido, de continuar esse acolhimento, ela percebeu ela descreveu nesse estudo que não houve quebra da esperança, os pacientes, eles continuaram, os pais, né, no caso, continuaram a ser esperançosos, isso fez com que o vínculo
entre eles se tornassem mais potentes, e em vez de insegurança, eles sentiram segurança e que podiam confiar naquele médico que estava tendo uma comunicação honesta e aberta com eles. E sempre pensando que a esperança, né, é um mecanismo de defesa. O que é comum a gente ver, né, que as famílias, os pais dos pacientes, eles costumam ter esperança e quebrar a esperança, falar sobre a incurabilidade, não é ir de encontro a essa esperança, não é quebrar essa esperança. Ela faz parte da forma que a gente, como ser humano, tem de nos reorganizarmos para enfrentar a situação. Um outro ponto que eu acho que merece a nossa atenção é saber sobre a zona cinzenta, né? Então, em muitas situações, principalmente essas situações que o paciente recai, e recai várias vezes, e as famílias não são todas iguais, e os pacientes não evoluem da mesma forma, e a gente tem que tornar aquela abordagem especializada, única, né, para aquele paciente, individualizada. Muitas vezes a gente está nessa zona cinzenta, que é a zona da incerteza. Nesse artigo, o autor ele descreve de uma forma bem didática, né, sobre a zona branca, né, como ele descreve, onde os benefícios eles são altos e bem evidentes, e os danos eles são pequenos e também bem evidentes. Na zona negra, a mesma coisa. Os benefícios eles são pequenos, mas bem evidentes, e os danos altos e bem evidentes. Então, a gente tem que tentar na zona... Então, nessas duas zonas, fica fácil da gente saber o que é melhor ser feito. Nessas duas zonas existem poucos conflitos, existem poucas discussões, existem muito mais embasamento para a gente seguir um determinado tratamento. Já na zona cinza, a gente vai ter a incerteza. A gente não tem tanta clareza se o benefício ele é tão grande ou ele é tão pequeno. A gente não tem tanta incerteza quanto de dano a gente vai causar fazendo ou não fazendo determinado procedimento. Será que um paciente que está sofrendo e que está tendo vários sintomas difíceis de controlar, se eu fizer uma terapia direcionada ao câncer, eu vou causar mais dano do que benefício? É a incerteza, é difícil de saber. E nessa zona da incerteza, o ideal é a gente valorizar dados subjetivos. Então, quando a gente está no âmbito da certeza, a gente vai se basear a gente vai se basear em dados reais de literaturas, em protocolos de tratamento, em diretrizes, mas quando a gente está no ambiente da incerteza, predominam os fatores subjetivos. E no caso do médico, a sua experiência, a sua habilidade, e também dados tão subjetivos que não são profissionais, relacionados a valores, a influências emocionais, a história de vida, porque eu acho que não é uma verdade verdadeira, né, digamos assim, não é 100% verdade dizer que os nossos valores não estão envolvidos nas decisões que a gente toma. A gente tenta, ao máximo, valorar o paciente e os seus familiares, mas não tem como os nossos valores eles estão embutidos no que a gente é, então não tem como a gente não considerá-los também. No caso dos pais, também a mesma coisa, as preferências pessoais, os valores, a influência emocional, a espiritualidade. Então, nesse campo aí da zona cinzenta, mais ainda a comunicação se faz necessária, e mais do que a comunicação, eu diria, mais importante ainda do que a comunicação, é uma parte da comunicação que talvez seja a mais importante, que é a escuta ativa, né? A escuta empática, e é entender qual o significado daquilo para aqueles pacientes. Eu acredito que isso não nos tira o dever de informar
tudo o que está acontecendo, tanto para o paciente quanto para os seus familiares. E quando a gente tem uma divergência, quando a gente tem uma discordância, quando a gente acredita que o melhor abordagem de tratamento é uma e os pais acham que é outra, é muito importante a gente ouvir o paciente e ouvir a criança. Não é fácil e também não tem uma fórmula e não tem estudos que a gente se baseie de uma forma muito efetiva e muito objetiva para isso. Subjetividade, sim, mas objetividade, pouca nessas situações. E aí a gente fala sobre o melhor interesse da criança. Muitas vezes eu já vi várias discussões em que que os médicos ou a equipe que está tratando o paciente fala que, assim, vamos defender o melhor interesse para a criança. Só que o melhor interesse no ponto de vista de quem? A gente está aqui, digamos que a gente está aqui na zona cinzenta, né? Então, eu só estou considerando a minha visão de melhor interesse, e quando os pais defendem fazer ou não fazer quimioterapia, fazer ou não fazer determinados procedimentos, aceitar ou não aceitar tal coisa, eles não estão também defendendo o que eles consideram o melhor interesse? Por que que nessa zona cinzenta a gente sabe mais do que eles o que é melhor para o filho deles? Então, são argumentos aí para a gente discutir. E eu gostei muito dessa frase que eu li naquele artigo, né? Esse artigo sobre a zona cinzenta, né? Que nada é sobre mim e sem mim, né? Eu preciso estar incluída, então, a gente pensar cada vez mais incluir os pacientes. Eu acho que a gente consegue, sim, incluir muitas vezes os pacientes, às vezes eles mesmos se incluem, né? A gente costuma ter pacientes que são é, muito, eles são bem amadurecidos em relação ao seu tratamento e ao que eles querem. Muitas vezes eles mesmos se envolvem nas discussões. Eu acho isso que a gente tem sempre que incentivar o máximo possível. E quando a gente está nesse cenário, né, em que a família quer uma coisa, a gente quer outra, e muitas vezes pode ser que a gente, como equipe, a gente decidiu que a gente já fez todos os esquemas de quimioterapia e que fazer outra coisa só vai trazer efeitos colaterais adversos e não vai trazer nenhum benefício para o paciente, mas a família insiste em fazer. Que caminho a gente pode seguir? Né? Então, como eu falei, né, não existe fórmula mágica, mas uma das possibilidades, né, que eu aprendi há pouco tempo, estou aprendendo ainda, é sobre a deliberação moral, que é uma estratégia da gente seguir um melhor caminho, né, um caminho mais assertivo, um caminho onde a gente valorize muito a prudência, que foi descrita pelo Dr. Diego Gracia. Então, a deliberação moral, ela busca eleger decisões que sejam mais sábias, adequadas, racional a um determinado cenário, a um determinado paciente, e que ela leva muito em consideração os valores. Por isso que, nessa zona cinzenta, fazer deliberação moral faz muito sentido, né? A gente discutir todos os valores envolvidos e procurar defender esses valores, né? Então, o método de deliberação moral, ele implica em a gente debater, se debruçar sobre fatos, todos os fatos relacionados ao cenário, né, que o paciente está envolvido, e aí tem a doença, o tratamento, quantos tratamentos já foram feitos, todos os efeitos colaterais que já ocorreram, quanto o paciente está sofrendo, qual é a biografia daquele paciente, da sua família, e aí, a partir daí, a gente vai entender quais são os valores que estão em conflitos diante daquela situação. Então, quando a gente tem valores em conflitos, a gente pode ter um problema moral. E a discussão, ela fica muito mais rica a ponto da gente achar uma ou diversas saídas para aquela situação,
quando a gente sabe e consegue identificar o problema moral mais assertivamente. E aí, a ideia, né, da deliberação moral é a gente sair do dilema, fazer ou não fazer quimioterapia. Se a gente ficar nesse jogo aí, nesse braço de força, né, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, a gente não vai sair do lugar. Então, a ideia é a gente procurar cursos intermediários, em vez de cursos extremos, né, em vez da bivalência. E quando a gente procura que saídas, o que a gente pode mais fazer dentro dessa situação, esse modelo, ele aponta que a gente deve escolher um curso ótimo. O curso ótimo é aquele que eu posso fazer exatamente agora. Eu posso sair da discussão e fazer e empregar aquele para que a gente melhore a condição do paciente. E esse curso, né, todo de deliberação, ele passa por testes de consistência, tanto éticos como legais. E essa deliberação moral, ela pode ser feita por um comitê de bioética, mas também pode ser feita por nós, com as nossas equipes, né, entendendo como esse processo acontece, a gente promover a deliberação seguindo esses preceitos. Recentemente, né, eu estou fazendo atualmente o curso do Dr. Josimário sobre deliberação moral, e diante de um caso que a gente estava discutindo, foi levantada, né, a pergunta, né, por que os oncologistas fazem quimioterapia até os últimos dias de vida? E uma das coisas que foi mais discutida foi sobre a judicialização, né, que talvez os oncologistas tenham medo da judicialização. Mas a maioria dos que estavam discutindo isso, eles não eram oncologistas, e aí a minha opinião, né, que eu discuti, o que eu defendi a gente como ecologistas, é que eu não percebo isso. Eu não percebo que é medo de judicialização. Acho que podem ter outros fatores influenciando as nossas decisões. Coloquei alguns do que eu acho que pode estar influenciando, que eu quero discutir com vocês, quero ouvir muito a opinião de cada um de vocês, se possível, né? Mas eu acho que judicialização, medicina defensiva, não é algo que nos mova. Acho que pode ser algo como disponibilidade de tanto tratamento, né? Hoje em dia, a gente é uma técnica nova, um quimioterápico novo a gente não tem, mas a gente está na fase, né, da imunoterapia, terapia-alvo, CAR-T-cell, terapia celular. Pode ser também uma vontade nossa de aumentar a sobrevida daquele paciente e achar que também a gente, aumentando a sobrevida, a gente pode controlar sintomas também, controlando o tumor. O fato da gente ter esse vínculo afetivo, né, que eu comentei antes, algumas vezes está tudo isso junto e ainda tem a pressão da família, ainda tem a pressão de uma segunda opinião. Às vezes, já teve casos que eu conversei com a família, eles tinham aceitado a não fazer mais um ciclo de quimioterapia, a criança já estava sofrendo e tal, e aí eles foram ouvir uma segunda opinião e trouxeram a segunda opinião. Olha, o doutor tal faria isso, doutora, a gente quer continuar com você, vamos fazer, por favor, e tal. Então, tem esse peso também, principalmente quando é um colega que deu uma segunda opinião e que essa opinião a gente considera tanto, né? Então, tem esse fator também que, às vezes, nos leva a essa tendência a continuar fazendo tratamento direcionado para o câncer durante essa progressão de doença dos pacientes. Bom, eu acho que era isso que eu queria, acho que é provocar mesmo, a gente trazer para debate, para discussão, e quero agradecer aí a atenção de vocês, a todos que ficaram até agora me ouvindo, e agora eu quero ouvir um pouco também. Vou tentar descompartilhar aqui, acho que descompartilhar é mais fácil.
Cecília, eu acho que você trouxe pontos importantíssimos, eu acho que foi uma belíssima reflexão. Começando pelo fim, aí nesse último slide seu, que eu acho que isso é uma coisa que intriga bastante, né? Por que que a gente sempre quer fazer mais? Por que que a gente tem esse medo de falar a verdade para a pessoa, às vezes até para uma pessoa que a gente nem conhece, nem tem tanto vínculo, mas a gente tem esse sentimento, talvez um sentimento humano, não sei, né? De que não quero machucar o outro. Então, eu acho que são várias coisas que a gente fica filosofando. Mas uma das coisas que passa na minha cabeça é a gente aprendeu que a gente tem que tratar, né? Então, eu acho que a formação deve ter muita gente mais jovem aí na sala, pode até falar se aprendeu diferente, mas a gente não aprendeu o não, né? O não tratamento como opção. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre quer mais. E eu sou intrigada com a tal da esperança. Eu acho que ela às vezes atrapalha muito a gente, né? Porque essa da esperança, a esperança, mas a esperança só aparece porque a gente tem uma incerteza, né? Se a gente tivesse, quando a gente tem qualquer coisa na vida, se eu tenho uma certeza, eu não tenho, né? Para mim tá tudo certo. Se eu tenho uma esperança, se eu tenho uma incerteza, eu vou ter medo e vou ter esperança, né? São todos respostas. Então, Está tudo relacionado, né? Uma coisa relacionar. liga a outra. Eu acho brilhante isso, né, da gente conseguir fazer o tratamento, né, como se fosse aquele de alta costura, né, no corpo, na medida, para aquele paciente. Então, acho que a deliberação traz muito isso, né, que eu vou trazer os valores daquele paciente, daquela família e tudo. Mas é muito difícil, é pouco difundido, acho que é tudo, né? E a gente não tem esse olhar, essa visão. Mas Mas vamos eu ver se acho, os mas jovens eu falam. acho que falar sobre isso também já é um ponto de partida, né? Com certeza. Não, é o que eu falo, a gente estando aqui, né, num dia como hoje, já é um super ganho. Que eu acho que a gente não teve isso. E, né, por isso que eu falei, eu quero escutar quem é mais jovem para ver se hoje até o ensino está diferente e tudo mais. Pode falar, Carlota, você é mais jovem. Érica, eu vou esperar, porque eu estou longe de ser mais jovem. Deixa eu ver se os mais novos entram e falam. Eu também tenho essa curiosidade, eu sempre pergunto para eles também, né? Os residentes que vai chegando lá na oncologia, como é que está isso, a graduação, a gente sempre tem uma esperança que agora a gente esteja se conversando mais e preparando mais a geração mais nova, né? Os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, para esse cuidar que eu concordo plenamente, né? A gente realmente foi treinado para curar. E é muito desafiador e dói demais. Eu não vou negar, dói demais chegar para uma família, ainda mais com esse vínculo que a gente tem e a oncologia e outras doenças, claro, a gente fica com essas famílias durante 1 ano, 2, 3 anos, às vezes até mais, e de repente aquilo que a gente construiu, né, chega lá para a gente no diagnóstico, nós vamos tratar, nós vamos curar, a chance de cura é tanto, e de repente vem a recidiva, e de repente a gente tem que dizer que não era, não foi tudo aquela expectativa que a gente esperava. Mas, sabe, às vezes eu fico pensando que tem uma coisa que, eu não sei se todo mundo percebe isso, que é essa coisa da esperança, Érica, também, né? A incerteza. Por exemplo, no tronco difuso, quando é uma doença que, claro, é terrível e a gente não tem tanta, infelizmente, a gente não tem tanta incerteza. E o que eu percebo é que a gente senta com essas famílias e na hora zero a gente fala que eles não têm chance de ficarem curados. Então, essas crianças, realmente, no final de vida, eu não sei como é para vocês, elas estão comigo, no quarto ou em casa, falecendo, né? Com famílias que. E o que eu vejo de diferença, e às vezes eu fico pensando, por que que a família da criança, essa família não é mais resiliente ou é melhor que a outra família? Mas por que que as famílias do tronco difuso, a gente tem elas dentro do quarto ou em casa, faleceram, dificilmente não faz químio, não tem químio para fazer no último mês de vida, nem no segundo, nem no terceiro último mês de vida, não estão na UTI, né? Talvez um ou outro escape dessa expectativa, mas a maioria está com. Eu acho que essa
informação, essa comunicação que é muito mais direta, por mais difícil que seja para nós, ela acontece. A gente fala para eles que a criança não vai ter cura, que o que a gente espera é que 1 ano, 2 anos depois do início do tratamento ela vá falecer e que vai progredir. Então, eu fico pensando que essa informação, que quando a gente consegue dar, ela ajuda muito a essas famílias a entenderem, a compreenderem e ajudar a gente a cuidar melhor dessas crianças, né? Mas não vou, eu só estou falando, não estou dizendo que é fácil aqui no CRAC, a gente, no tronco difuso isso vai bem, nos outros não, a gente tem uma dificuldade imensa também, e eu estou junto nessa dificuldade, apesar de fazer os cuidados paliativos, de conversar, comunicar. E a outra coisa que, às vezes, por exemplo, no adulto, né, nem falei, obrigada, adorei a aula, maravilhosa, adorei os artigos, anotei todos. No adulto tem isso, eu fico pensando, porque o adulto ou o adolescente, ele tem a chance de dizer que está sofrendo e que ele não quer mais fazer quimioterapia. A criança, em geral, às vezes não tem, e se tem, não é ouvida, né? Sempre é a família. E é como é difícil isso, porque a gente mostrar, eu tenho uma dificuldade imensa de mostrar para a família que essa criança está sofrendo. Às vezes eles viram para mim e falam, doutora, mas ele está deitado, não está sofrendo, não está sentindo. Eu falei, não, ele está sim. Porque eles querem de qualquer jeito que a gente, claro, cure essas crianças. E o sofrimento deles não é físico, quer dizer, dos pais é o coração de perder essa criança, né? Então, eles não, muitos pais nossos pedem, pelo amor de Deus, para a gente fazer químio até o último minuto mesmo. Não vou dizer que é a maioria, mas tem sempre aquele que pede mesmo. Eu já tive, todo mundo já deve ter tido, eu já tive pai que virou para mim com o filho do lado, falou assim, doutora, a senhora não está entendendo. Ou a senhora faz químio ou ele morre. E eu não vou fazer porque não vai adiantar. Mas então eu vou procurar. Vocês já devem ter. Então eu vou procurar outra equipe. E é isso que acontece. Eles vão atrás de outra equipe, né? E lá a gente às vezes é turrão, eles vão atrás de outra equipe mesmo. E a gente às vezes não cede, né? Porque a gente sabe que não vai trazer benefício mesmo. Às vezes eu não vou dizer que não. Às vezes a gente cede sim e acaba fazendo também. Mas eu acho que um E ponto que você sabe que eu tenho colocou. impressão. Desculpa, achei que você tinha terminado. Não, não, tinha, mas lembrei de uma coisa. Que é aquilo, só para fiquei pensando, Cília, naquilo que você falou, Érica, também, o que faz um oncologista prescrever? Às vezes eu tenho a impressão que a gente fica muito preso também, claro que fica, é de todo mundo, no sofrimento dos pais, né? E você fazendo a químio, você abrange um dos sofrimentos, você abrange o sofrimento dos pais. E aí, abrindo um pouco o seu também, não o da criança, que é quem está no centro de tudo, né? E é isso que eu acho que, às vezes, quando a gente se pergunta por que a gente cede, por que a gente faz QT, e às vezes eu fico assim, pelo menos, eu já ouvi várias vezes, né? Pelo menos os pais vão saber que a gente fez tudo até o final, né? Até o último dia a gente estava tratando, e aí eles vão ter um luto menos complicado. Ainda tem essas justificativas que ainda aparecem, né? Mas é para abrandar o sofrimento deles e talvez o nosso, né? Isso. Desculpa, Cecília, que você ia falar. Imagina, desculpa eu. Essa justificativa é bastante comum também, né? Para a gente continuar. Mas eu acho que um ponto que você tocou sobre a comunicação é o que eu acredito. Eu acho que a gente ainda não tem, né? Nós médicos, não acho que não é só oncologista, mas pelo menos a gente está pensando nisso e falando nisso, mas acho que a gente não teve ainda o desenvolvimento para ter uma comunicação tão efetiva a esse ponto. Será que com esses pais de paciente com tumor de tronco, você, por não ter uma incerteza tão grande sobre o prognóstico como a gente tem com os É, outros, você acaba tendo uma comunicação mais clara sobre isso? Então, talvez esse seja um ponto em que a gente precisa melhorar com os outros pacientes também. E eu acho que o importante é a gente pensar como a gente faz isso, né? Mantendo a fé, mantendo a esperança deles, mas também com uma visão realística da situação do diagnóstico, da evolução, das trocentas recaídas, por exemplo, né? Eu acho que esses pontos, acho que a comunicação acho que o ponto base de tudo, né? E eu acho que assim o fato da gente poder
individualizar cada paciente e discutir separadamente cada paciente, como a Érica falou, também tem um papel importante nas nossas condutas, né? E como a gente vai, como equipe, também se posicionar. A prognosticação é muito difícil mesmo, acho que como você colocou. Mas eu acho que outra coisa que a gente faz, que não faz certo, quando a gente busca evidência, né? Então eu estou com um artigo aqui, e aí eu falo assim, não, vamos fazer isso aqui, olha aqui, deu certo, né? Só que os critérios de inclusão, o meu paciente não é aquele que está ali no trabalho, né? Então, é o que você falou, nosso já recaiu 300 vezes, aquele ali não, ele está pegando a primeira recidiva, tá? Então, é o que eu falo, a gente ainda tem uma visão nebulosa, não sei se é dó, piedade, compaixão, não sei o que acontece, que a gente sempre quer fazer o mais, e eu acho que até na hora que a gente busca evidência, a gente olha lá o resultado, mas não olha, né, não lê o artigo direito. E eu acho que é estranho como a gente acaba acreditando que a gente faz o bem. Hoje a gente estava discutindo um caso, eu estava com as residentes, e um paciente, né, em paliativo, que ele acabou fazendo 16 ciclos de VIT. Ficou muito bem, viveu um ano e tanto, e elas contando, entendeu? A visão, assim. Aí eu comecei assim, nossa, mas e quantas vezes internou? Ah, vamos ver, vamos contar. Quantas vezes tomou filgrastima? Nossa, doutor, deu mais de 100 picadas, entendeu? E coisas que ninguém tinha olhado, né? Então, e na hora que elas passam, que estão discutindo, nossa, ele teve uma excelente qualidade de vida, uma excelente qualidade de vida. Eu falei, mas o que é isso? Né? Ah, porque ele ficou vivo, ele saía, ele passeava, mas será que era isso que ele queria, né? Tá aqui, a não sei quantos mil quilômetros da casa dele, né? Será que isso era qualidade de vida, né? Não sei, sei lá quantas, mais de 100 picadas só de filgrastima, mas então, eu acho que a gente ainda está, não sei, não é no raso, mas fica nessa de que é qualidade de vida, mas a gente ainda fala, é a nossa, né? O que a gente enxerga, é o que você falou, o nosso ponto de vista do que é o melhor interesse, é o nosso, e a gente não é formado, infelizmente, é o que você falou, acaba misturando, né? As minhas crenças, os meus conceitos, a gente, a gente precisa, acho que, fazer um treinamento muito forte disso para a gente conseguir separar, né? É, é. Uma coisa de Você outra sabe, Érica, eu coisa. lembrei disso que você está falando, lembrei de um caso nosso que é exatamente, muito também é isso, é a gente não olhar, não ouvi-los de verdade, né? Essa zona cinzenta que a Cília falou, que às vezes, quando a gente não tem certeza, a gente tem que ouvi-los mais. A gente teve um menino aqui, e dói meu coração até hoje, ele tinha um tumor do sistema nervoso central, fez quimioterapia, não ficou bem, aí recidivou, na primeira recidiva, a equipe resolveu que ia levar ele para o transplante. Ele era pequenininho, os pais não queriam, né? E aí os pais pediram para conversar com a gente, a equipe sentou comigo, Carlota, ele tem chance de ficar curado, você tem que nos ajudar, porque os pais queriam passar com cuidados paliativos, milagrosamente. Você tem que me ajudar, vamos conversar com eles, dizer que ele tem chance ainda de ficar curado. E eu falei, mas que chance é essa? Ah, é tanto. Eu falei, ah, meu Deus, sei não, vocês têm certeza? Não, por favor, vamos lá. Aí sentamos todo mundo, ouvimos, mostramos os números, os artigos, quem eram, a família levou ele para o transplante, né? E eu prometi o impossível, mas prometi que eu ia ficar o tempo todo junto e que a gente ia fazer de tudo para que ele não sofresse tanto, porque o que a família não queria é que esse menino pequenininho sofresse tanto quanto ele já tinha sofrido, porque é isso, é a percepção deles, né, o que é esse tratamento para essa família, para essa criança. Mas ele é criança, né? E a gente tem que ouvir a equipe médica falou que ele tinha chance de ficar curado e lá fomos lá. Bom, conclusão. Esse menino teve, depois do transplante, ele ficou 1 ano e meio bem, com qualidade de vida na casa dele, na cidade dele, eles eram do interior, vinham a cada 1 mês e meio passar em consulta. Até que depois de 1 ano e meio, ele recidivou. Quando ele recidivou, eu queria me matar. Eu falei, que saco, não estou acreditando que eu vou ter que sentar com essa família para conversar que essa doença voltou. Aí os neurólogos falaram assim, Carlota, mas ele viveu 1 ano e meio. Eu falei, gente, mas que coisa. Aí fui sentar com a família. A mãe virou, e aí, claro, a gente falou, aí a mãe, na hora, falou, não deveria ter feito esse transplante. Eu falei, sim, mas ele está correndo lá fora, foi 1 ano e meio. Ele bem, ela falou, bem para a senhora, doutora. Para nós nunca foi. Sempre uma luta terrível vindo para cá, milhares de exames.
aqueles 6 meses, 2 meses no transplante foram terríveis. Então, aquilo que parece suave para nós, não é para eles, né? E isso que também, não estou dizendo que é fácil, talvez, eu nem sei se eu voltasse para trás, eu não ia fazer tudo de novo. Talvez fizesse, né? Porque também, apesar de ter todo esse sofrimento da família, eu tenho que pensar na criança. Eu dei 1 ano e meio para ela é pequenininha. Será que se eu perguntasse para ela, se ela queria 1 ano e meio, talvez ela me dissesse que sim, né? E eu tenho que também proteger o interesse dela de viver 1 ano e meio a mais. Mas é só para a gente ver quanto é difícil tudo isso e todas essas decisões, né? Os pais sofriam muito. Eu não tenho como saber se o menininho de 2 anos, talvez ele falasse para mim: olha, doutora, apesar de tudo isso, 1 ano e meio, para mim, eu vivi com os meus pais, passei mais um Natal, passei mais alguma coisa e foi bom, mas também não sei, isso é o meu valor, né? A gente fica meio sem saber um pouco das crianças pequenas. É muito desafiador tudo isso, muito duro. Mas, e com certeza, essa família carrega isso e nós também vamos carregar sempre essas decisões aí que nós tomamos. Então, não é fácil, é desafiador, mas eu sei que a gente tem que ir discutindo sobre isso e aprender a ouvi-los e levar. E eu acho que tudo isso que vocês trouxeram, Cecília trouxe, né? Tentar usar a deliberação moral, para que acho que tudo isso ajuda a gente a tomar melhor essas decisões, mas é difícil. Não sei se tem alguém mais novo para querer falar com a gente. Quem? Não tem. Os mais novos não querem. Tem alguém velho A mesmo? Mônica, ó, abriu a janelinha. A Mônica abriu a janelinha. Eu Cadê queria Mônica? falar primeiro, parabéns, doutora Cecília, pela aula. Eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com a doutora Carlota. Uma coisa que é muito do que vocês falaram e do que a senhora trouxe hoje, me fez pensar muito na perspectiva da reab paliativa, sabe? Essa questão que, associada a tudo que a gente estava dizendo, tem a questão da perda da funcionalidade e do declínio dessas crianças, né? Então, assim, o quanto é impactante para eles as limitações que vão aparecendo na vida, né? Às vezes a gente fica tão centrado também no que está acontecendo com a doença, que a gente esquece desse sofrimento associado à questão da vida cotidiana, que é isso que a doutora Carlota fala, né? Então, quando as crianças dizem para a gente assim, eu estou cansado, eu não aguento mais, né? E geralmente eles estão cansados também pelo processo de doença, mas eles estão cansados pelas perdas que eles estão vivendo, né? Então eu não vou para a escola, eu não consigo brincar como antes, eu fico mais tempo no hospital do que em casa, né? Poucas coisas que eu fazia antes são muito difíceis hoje, né? A gente tem um paciente que quando ele voltou para a escola, ele disse para mim assim, eu falei, e aí, como foi voltar para a escola, né? Para a gente foi uma coisa muito legal. E aí, quando ele volta, ele diz assim, olha, foi difícil, né? Na hora do intervalo, eu tive muito medo que alguém me derrubasse. Na aula de educação física, as pessoas deixaram eu fazer o gol. E eu fiquei muito bravo com isso, porque eu não queria ter feito o gol, eu queria ter feito o gol se fosse possível. Não que as pessoas deixassem eu fazer o gol. E quando eu estou na aula de música, a aula é sentado no chão, e eu tenho dificuldade para sentar no chão e depois para levantar, né? Então, essa coisa da limitação, ela também ela é acompanhada por uma limitação funcional, efetiva, que tanto essas mães quanto essas crianças vão percebendo, né? E eu fico pensando o quanto que essa comunicação efetiva, realista, também tem um lugar importante quando tem uma equipe junto, acompanhando esse processo, né? Porque isso também ajuda. E para a gente e para nós que somos da reabilitação, né, tem um sofrimento, porque as mães também pedem que as crianças voltem a andar, voltem a falar, voltem a comer, voltem a brincar, né? E o quanto isso é multidimensional mesmo, nessa prática e nessa realidade que a gente tem, né? Então, eu acho que foram bem importantes as reflexões que a senhora trouxe nesse sentido, né? Tanto dos medos, da esperança, né? A esperança é uma coisa bem importante, né? A gente sempre espera que o melhor aconteça, e o melhor que aconteça é sair dessa história toda e fazer uma nova história, né? Mas a gente vive uma possibilidade real do dia a dia, são as perdas que essas crianças vão tendo, né? Que esses adolescentes vão tendo, tanto perdas físicas reais, concretas, né? Significa uma amputação, um braço que não mexe mais, né? A questão de não andar mais, agora tem que ser uma cadeira adaptada, não poder comer, né? E o quanto a consciência desse processo de declínio, de perda,
também ajuda quando com apoio, uma retaguarda técnica efetiva, né, aquela coisa do acolhimento, de ficar junto, de orientar, também ajuda a família nessa percepção, né, até onde a gente vai e quais são as consequências disso tudo, né. E aí a gente pode pensar em qualidade de vida, e eu sempre lembro muito do professor Gustavo De Simone, né, que ele fala que qualidade de vida é o espaço entre o que a gente quer e o que a gente pode, né, e aí eu acho que isso é bem real na nossa prática, né, o que essas crianças e esses pais querem e o que efetivamente pode, né. Do mesmo jeito que a gente também tem que pensar no que a gente quer e no que a gente pode. Obrigada. Obrigada, Mônica. Excelente a sua colocação. Eu estava lembrando de um paciente que eu atendi ontem, na equipe de cuidados paliativos, que é um paciente que também já está na 10ª recaída de um meduloblastoma, e que ele está fazendo uma quimioterapia, e eu estava questionando, né, se será que a gente não está fazendo muita quimioterapia? Esse paciente já teve 2 recaídas, e mesmo que ele está com doença estável, já está indo para o 12º ciclo, e aí o colega falou para mim, não, mas ele não está tendo toxicidade, ele não interna com neutropenia, com nada, e a gente foi atender junto, né, o paciente. Quando eu acho que a consulta dos cuidados paliativos ela é um pouco diferente, porque eu acho que é uma consulta com mais tempo e acaba até que o paciente também tem mais tempo para falar. E a primeira coisa que ele falou foi assim: olha, eu não aguento mais fazer quimioterapia. Para mim está sendo muito difícil. Eu não aguento mais. Aí eu falei: você quer parar? Aí ele falou: quero. Eu não aguento mais. Ele tem 17 anos. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Que a gente tinha uma percepção diferente do que realmente estava acontecendo e que a gente só soube mesmo porque foi dado o espaço de fala para ele. Quem mais? Quem mais? Acho que o assunto é muito bom, né? Dá muita conversa aqui. Não sei se é aquela assim, só nós, os mais velhinhos, que falamos no final, mas se deixar, a gente continua. Não, eu É, estou segurando aqui. mas de qualquer maneira, que eu falo, para uma quinta-feira qualquer foi muito bom, né? A gente está falando sobre isso, coisa que a gente não falava agora. Hoje a gente já levanta a bola aí, a gente se questiona, a gente quer refletir, bota os alunos, outros colegas para refletir. Eu acho que isso é Acho que grandioso. causar incômodo já é É a nossa um bom função, começo, né? é a nossa função. Função. É isso aí, gente. Vamos encerrar? Ninguém quer mais falar nada? Então tá bom. Quero agradecer mais uma vez, Cecília. Foi muito, muito boa mesmo a sua revisão, seus artigos, como diz a Carlota. Depois você pode até compartilhar com a gente eles aí. E agradecer a todo mundo, a presença de todos, né? Lembrando que mês que vem estamos aí de novo, se Deus quiser, né? Com mais um tema e esperamos com a participação de todos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau.